Muito bem, meus irmãos, vamos para a palavra do Senhor essa noite. Você que tem o seu exemplar da Bíblia Sagrada ou vai acessar no celular, abra a tua Bíblia aí comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 14. Nós vamos ler até o versículo de número 22. Um abraço aos irmãos aí que estão assistindo conosco, a irmã Fabiane, o Nicolas, o irmão Daniel, a irmã Lígia. Deus abençoe em nome de Jesus. A minha tia Josi também está assistindo, a irmã Solange, a minha irmã Giovana. Deus abençoe em nome de Jesus. Apocalipse 3,14, a minha tradução é a Nova Almeida atualizada, pode ser um pouquinho diferente, mas diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo para que você, de fato, seja rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, meus irmãos, a mensagem que nós queremos transmitir essa noite, ela tem por tema, o alerta final. Nós tínhamos preparado outra coisa, Desde quinta passada eu já tinha, aliás, de domingo passado eu já tinha preparado uma outra mensagem do Salmo 127, falando sobre o lar, sobre família, sobre filhos, porque esse é um culto que está sob a responsabilidade do Departamento de Estrutura Familiar, o Departamento da Família do Distrito Passo das Pedras. Quero deixar o meu abraço aí aos nossos companheiros de trabalho, irmão Claudinei, irmã Letícia, Deus abençoe. E nós iremos trazer essa mensagem sobre o lar, sobre a família. O tema até era construindo um lar. Sabe, no nosso próximo culto nós teremos a oportunidade de transmitir essa mensagem aos irmãos. Mas hoje queremos falar um pouquinho sobre o alerta final. Por que o alerta final? Por alguns motivos. Primeiro, porque esta comunicação, essa carta que Jesus escreve à igreja de Laodiceia é a última das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, que Jesus dirige a sua mensagem. Segundo, porque nós estamos no último livro da Bíblia Sagrada. E terceiro, porque quando veio essa mensagem ao meu coração, eu me lembrei de um livro que há muito tempo atrás eu comprei e li, que tinha por título O Alerta Final. Hoje esse livro é publicado, ele é vendido com outro nome. Hoje ele é vendido com o nome As 7 Igrejas do Apocalipse. É um livro do Dr. Steven Lawson, que é um grande pregador norte-americano, um grande expositor da Palavra de Deus. E eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, quando eu fui à Luz e Vida ali no centro, comprei esse livro porque me chamou muita atenção o título. No ônibus eu vim lendo ele em questão de 2, 3 dias, eu já li todo ele, e ele tinha esse título, O Alerta Final. Nós estamos nos últimos dias da igreja, nós estamos no tempo do fim, nós estamos em tempos trabalhosos, os sinais têm se cumprido a cada dia que passa, se nós pegarmos a Bíblia Sagrada e colocarmos lado a lado de um portal de notícias, da TV, do rádio, você vai ver que a palavra de Deus está se cumprindo e em breve Jesus vai voltar para nos buscar. O cântico da igreja nessa hora tem que ser Maranata, a hora vem Senhor Jesus, porque nós estamos no tempo do fim.
Não importa qual seja a nossa crença, quem sabe nós estamos aqui com irmãos que não são assembleianos, são de outra igreja, de uma outra tradição escatológica, mas o que nós temos certeza pela palavra de Deus é que Jesus está voltando. E o livro de Apocalipse, irmãos, ele não é um livro, como muitas pessoas acham, difícil. Há dois extremos no livro de Apocalipse. O primeiro extremo é eu tentar estudar o livro de Apocalipse por curiosidade e tentar achar coisas onde não há no livro de Apocalipse. Com certeza o livro de Apocalipse é um livro difícil, no sentido de que ele é profético, ele é cheio de símbolos, mas não é um livro impossível de entender, né? Hoje nós temos muitos recursos. O que nós não podemos é ter uma postura especulativa. A cada linha, a cada versículo, a cada frase que lemos do Apocalipse, tentar achar alguma coisa diferente. E a outra postura, o outro extremo, é a postura da negligência. Não, o Apocalipse é muito difícil, eu não entendo, não adianta, não é para mim, então eu não vou ler, eu não vou estudar o livro de Apocalipse. Essas são duas posturas que nós devemos evitar. Então, qual é a postura equilibrada que nós devemos ter? É uma postura de ler o livro de Apocalipse pedindo a orientação e a luz do Espírito Santo, com base em materiais que nós temos hoje disponíveis, né? Hoje a internet está repleta de muita coisa. Nós temos que filtrar, mas também tem coisa muito boa nos canais oficiais da nossa igreja, da nossa editora, enfim, tem muita gente boa publicando conteúdo bom a respeito do Apocalipse. E a mensagem principal do Apocalipse é muito simples, irmãos. Nós temos um conflito, uma batalha cósmica, uma batalha desde a eternidade, desde o início dos tempos, uma batalha travada entre o nosso Senhor, entre o nosso Deus e o inimigo de nossas almas, Satanás. E o Apocalipse, ele é uma mensagem dizendo para nós que há um vencedor nessa batalha. E nós já sabemos quem é o vencedor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se ele venceu, a igreja vai ser vencedora com ele também nessa batalha. A igreja verdadeira, a igreja de fato, que somos eu e você, o corpo de Cristo. O livro de Apocalipse é como se um amigo fosse antecipar o desfecho de uma situação para um grande amigo ou para uma grande amiga, que é a igreja, dizendo: fique tranquila, fique tranquilo, eu já sei o que vai acontecer lá na frente, eu enxergo o futuro, eu sou onisciente, eu estou enxergando o que vai acontecer, eu quero dizer para você que com certeza eu vou vencer, e se eu vou vencer, você precisa descansar e confiar em mim e dar ouvidos às minhas palavras. Esse é um tempo em que nós precisamos estar com as nossas expectativas debruçadas sobre este livro, a Bíblia Sagrada. Nós temos que ser conhecidos como o povo da Escritura. Muito bem, agora vindo para Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia. Primeiro precisamos dar um contexto dessa igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela era uma igreja que estava numa cidade muito rica, um centro comercial, um lugar de prósperas indústrias, principalmente na área farmacêutica e têxtil, né? Fabricação de remédios, área da medicina e fabricação de roupas, né? Produção de lã para fabricação de roupas. É uma igreja que muito provavelmente foi fundada, constituída pelo apóstolo Paulo, se localizava muito perto da cidade de Colossos, né? Então a igreja como a gente tem na nossa Bíblia Sagrada, né? A Epístola aos Colossenses, né? Era muito próxima à igreja de Laodiceia, a igreja dos Laodicenses. Era uma das cidades mais ricas da província da Ásia Menor, principalmente pelo comércio do ouro, né? Era um centro bancário, pela produção de lã, como já falei, e também a indústria farmacêutica. Essa cidade, irmãos, a cidade de Laodiceia, ela foi abalada por um terremoto no ano 60 depois de Cristo. Mais ou menos uns 35 anos antes dessa mensagem ter sido enviada por Jesus até essa igreja. O terremoto destruiu a cidade, mas por incrível que pareça, o Império Romano, que tinha o domínio político e econômico da cidade, de toda aquela província, ofereceu ajuda para que Laodiceia fosse reconstruída, e você adivinha o que Laodiceia respondeu para Roma? Nós não queremos ajuda. Nós vamos nos erguer, nós vamos reconstruir a cidade sozinhos, com os recursos que temos. Nós não precisamos de ajuda, nós dispensamos ajuda, Roma. Uma postura de autossuficiência, de independência e quem sabe até de soberba, de arrogância. Muito bem, então Jesus
vai transmitir uma mensagem para esta igreja. E o centro dessa mensagem de Jesus é que esta igreja estava cega. Esta igreja não estava percebendo, não estava discernindo, não estava contemplando o seu estado espiritual. Eles tinham uma impressão do seu estado espiritual, eles achavam que estava tudo bem, tudo às mil maravilhas, tinham agora há tempo já se reconstruído na cidade, a igreja também, e Jesus ele censura a cegueira espiritual, a pobreza espiritual desta igreja, principalmente no versículo 17, nós já vamos ver isso. Outro detalhe muito interessante, diferentemente de todas as outras igrejas, as outras 6 igrejas recebem elogios da parte de Jesus, né? Dizendo, por exemplo, a igreja de Éfeso, né, que ela sustentava a doutrina, ela amava a palavra, ela sustentava o verdadeiro evangelho, mas em contrapartida recebeu também uma repreensão que tinha deixado o primeiro amor, né? Então, por exemplo, a igreja de Esmirna, Jesus diz que eles eram pobres materialmente, mas eram ricos espiritualmente, um elogio. Mas para a igreja de Laodiceia nós não temos elogio nenhum, apenas repreensão. A cidade também era um grande centro de adoração a Zeus, que era o principal deus da mitologia greco-romana, da mitologia grega. Então havia paganismo, havia culto a ídolos, a falsos deuses naquela cidade. Outra informação importante para o nosso estudo essa noite, havia muito provavelmente uma sinagoga naquela cidade. E provavelmente foi através dessa sinagoga que Paulo evangelizou ou começou a evangelização dessa cidade em suas viagens missionárias. Havia judeus naquela cidade, né? Paulo estava em contato com aquela igreja. Se você abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2 e capítulo 4, você vai ver que na carta aos Colossenses Paulo cita a igreja de Laodiceia. Muito bem, a minha proposta a partir de agora, irmãos, para nós continuarmos aqui a nossa exposição, é que você fique com a sua Bíblia aberta, se você puder, né, o seu exemplar da Bíblia físico impresso ou no seu celular, no seu computador. E nós vamos agora versículo por versículo, né, vai ser um estudo expositivo, uma pregação expositiva. Vamos ver o que podemos extrair de lições como um alerta para nós nesses tempos do fim, né? Antes de entrarmos, gostaria somente de agradecer aí a audiência dos irmãos, né? Irmã Soraya está ao vivo conosco aqui também conectado, irmão Ademir, irmã Jennifer, né? Meu pai, minha mãe, né? A minha sogra também, irmã Josane, irmão Ivo, estão conosco, meu sogro. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vá compartilhando, né, aí no seu Face, né, compartilhe a sala de vídeo. Vamos aí alcançar muitas vidas. Primeiro, irmãos, versículo 14. Leia comigo novamente. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Como nas outras 6 cartas, como nas outras igrejas, Jesus ele está se dirigindo ao pastor, Jesus está se dirigindo ao anjo daquela igreja, ao líder, ao pastor daquela igreja, e ele, para cada igreja, está se identificando de uma determinada maneira. E essa maneira com a qual ele se identifica para a igreja vai dizer um pouco do tom da comunicação, do diálogo, da mensagem que ele vai transmitir para essa igreja. Por exemplo, na igreja anterior, a igreja de Filadélfia, que é uma igreja para a qual ele não tem nenhuma repreensão, ele diz: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. E essa identificação, essa apresentação vai dar o tom do restante dessa carta, dessa mensagem. Mas para a igreja de Laodiceia, qual é a identificação, qual é a apresentação de Jesus? Ele diz: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, dá um tom judicial de uma testemunha que tem algo a dizer, que tem algo a falar, algo que ela não pode guardar para si mesma, algo que é importante, algo que é relevante, que precisa ser dito. E Jesus, como observador de nossas vidas, Jesus como nosso melhor amigo, como nosso companheiro, Jesus como aquele que tem olhos como chama de fogo e contempla todas as coisas, não apenas as exteriores, aparentes, mas as interiores, a essência do nosso coração, para a igreja de Laodiceia tinha algo a dizer, ele era a testemunha, né? E se nós formos
ver o versículo 17, que é onde Jesus fala num tom de repreensão para essa igreja, essa testemunha é como se fosse uma testemunha de acusação. Quem sabe você nunca teria imaginado Jesus dessa maneira, uma testemunha de acusação, mas aqui, essa carta ela tem, pelo menos no seu início, um tom de acusação sobre a igreja, censurando a soberba da igreja. Por quê? Porque no versículo 17, o pastor dessa igreja, junto com aquela igreja, estava dizendo: sou rico. Nós estamos bem de vida e não precisamos de nada. E o que Jesus vai dizer? Ele é uma testemunha fiel que vai dizer a verdade. O verdadeiro estado espiritual daquela igreja. E continua depois essa apresentação dizendo, Jesus invocando para si mesmo o título de princípio da criação de Deus. Isso não significa que Jesus é um ser criado, né? Esse título é muito parecido com o título que foi utilizado na carta aos Colossenses, no capítulo 1, né? O princípio da criação de Deus é um título a Jesus, um título dado a ele, e aqui ele mesmo se identifica dessa maneira para falar que ele quem iniciou a criação de todas as coisas. Ele é o soberano sobre toda a criação. E ele é soberano também sobre a situação da igreja de Laodiceia. Ele é soberano sobre a vida da igreja de Laodiceia. E ele é soberano, ele é Senhor sobre a minha e sobre a tua vida nesta noite. Vamos prosseguir, versículo 15, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. E versículo 16, assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essa identificação, conheço as tuas obras, provavelmente está assim na sua tradução, ou aqui na minha tradução, conheço as obras que você realiza. Para mim, irmãos, a primeira lição que eu extraio daqui é uma lição de conforto, uma lição de que eu tenho que descansar. Descansar no Senhor. Por quê? Porque Ele sabe tudo. Quem sabe nesse momento de pandemia, de epidemia, de isolamento social, você não recebeu o seu salário ainda, quem sabe você colocou lá para receber o auxílio emergencial do governo e você ainda não teve resposta, os boletos estão começando a vir, as contas estão começando a vir, está começando a faltar o alimento, você não sabe o que vai fazer, Deus vai prover. Quem sabe Deus vai usar um de nós que estamos conectados aqui, porque muitas vezes nós gostamos de falar assim, não, Deus vai usar alguém, Deus vai te abençoar, Deus vai suprir, mas também nós não queremos fazer nada. E como igreja precisamos nos ajudar. Se você não é do nosso distrito, procure a sua igreja, peça ajuda. Se você é do nosso distrito aqui do Passo das Pedras, a situação não está muito boa, nos procure, mande uma mensagem para nós, depois somos igreja, precisamos nos ajudar. E estamos aqui no departamento da família. Esse departamento que tem o objetivo de trazer as famílias para mais perto do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, e quem sabe, segundo a lição que eu extraio daqui, às vezes no nosso coração nós perguntamos se Deus sabe tudo, por que eu preciso orar? Deus sabe tudo, Deus sabe todas as coisas, Deus conhece meu coração, Deus conhece minhas necessidades. Irmãos, a oração, ela é um diálogo de intimidade. Deus quer que nós oremos, Deus quer que nós busquemos a sua face em oração para que tenhamos intimidade com Ele. Todos os dias precisamos alimentar essa intimidade, essa amizade, esse companheirismo, porque o Evangelho é relacionamento com Jesus Cristo, é um relacionamento vivo, é um relacionamento real, é um relacionamento verdadeiro, é um relacionamento fervoroso, é um relacionamento contínuo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, outra coisa muito interessante aqui, sempre quando Jesus vai trazer uma comunicação, uma mensagem para as igrejas aqui de Apocalipse, as igrejas da Ásia Menor, ele vai usar o contexto daquela igreja. Aqui Jesus está dizendo, você é morno, você não é frio e não é quente. Por que isso? Porque haviam duas fontes de água para a cidade de Laodiceia. A primeira fonte era um rio chamado Lico, que tinha águas barrentas, de lama, cheias de lama, impróprias para banho, impróprias para consumo. A água não era potável. Segundo, havia um aqueduto, um canal de água
com um comprimento de mais ou menos 8 quilômetros que puxava a água de fora da cidade de Laodiceia de uma fonte de águas termais. Então, no nascedouro dessa fonte de águas termais, a água era quente, a água era terapêutica, a água era saradora. Mas quando a água chegava até a cidade de Laodiceia, a água chegava morna. Então Jesus está tomando algo do cotidiano daquela igreja, daqueles irmãos, daqueles crentes de Laodiceia e fazendo uma comparação com a situação espiritual da igreja. Vocês estão mornos, vocês estão apáticos, vocês estão indiferentes, vocês estão soberbos, vocês estão se sentindo independentes, vocês não precisam de ajuda de ninguém. Vocês são autossuficientes, orgulhosos. Imagine um viajante quando passava pelas águas de Laodiceia, queria, quem sabe, uma água termal, quente, aquecida, para se banhar do cansaço da viagem, para se aquecer, para tomar um banho, para relaxar, para descansar, ou uma água refrescante para beber, para trazer refrigério para o seu corpo. Não tinha. Não encontrava nem refrigério, nem descanso em Laodiceia e nas águas de Laodiceia. Então a igreja também era assim. As pessoas que procuravam a igreja de Laodiceia não encontravam descanso para sua alma, porque nós vamos ver depois que Jesus estava do lado de fora da igreja. Não era possível encontrar Jesus naquela igreja. Segundo motivo, segunda lição, nós não encontrávamos na igreja de Laodiceia refrigério, refrigeração da nossa alma, das feridas da nossa alma. Muitas pessoas estão procurando na igreja dos nossos dias hoje descanso e refrigério, porque estão cansados da viagem que estão tendo neste mundo sem Jesus, sem a presença de Deus. E eles precisam encontrar na igreja, no povo de Deus, isso. Precisam encontrar Jesus, precisam encontrar refrigério, precisam encontrar descanso. Muito bem. Outro detalhe interessante desse versículo é a reação de Jesus. Qual era a reação de Jesus diante desse quadro da igreja? Jesus ele está como que dando aqui um quadro para nós da situação da igreja, de como a igreja estava morna, não estava nem quente, nem fria, morna. E morna não serve para nada. Morna não dá descanso, não é uma água terapêutica e não é nenhuma água fria que traz refrigério, não traz cura, não serve para nada. E estava trazendo nojo para Jesus, náuseas, a ponto de Jesus querer vomitar a igreja da sua boca. Olha que coisa triste. Jesus ele elogia as demais igrejas. Há duas igrejas que não têm censura nenhuma, né? A igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna, não tem censura alguma. E olha para a igreja de Laodiceia, censurada por Cristo, dizendo para essa igreja que ela não servia para nada. É como Jesus fala sobre o sal da terra e a luz do mundo, é como se o sal dessa igreja não tivesse gosto nenhum, fosse insípido, não prestasse para nada. Também como se a luz dessa igreja, em vez de ser colocada em cima do velador, em cima da mesa, tivesse sido colocada embaixo da mesa. Eles estavam se escondendo do propósito, da função deles, que era trazer descanso e refrigério para as almas. Ser sal, salgar, ser luz, iluminar. E por isso Jesus estava a ponto de vomitar esta igreja da sua boca. Isso, quem sabe, pode querer dizer que Jesus estava querendo agora dar uma última chance para essa igreja. Porque a Bíblia diz, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Jesus ainda não tinha vomitado essa igreja da sua boca. Jesus ainda não vinha cortado a sua comunhão com essa igreja. Jesus ainda ia chamar essa igreja para o arrependimento, aí ainda havia uma chance. Mas essa igreja estava dando náuseas em Jesus. Essa igreja estava deixando Jesus mal, com mal-estar. Jesus estava indignado com essa igreja. Agora, irmãos, o tom da carta para Laodiceia vai ter uma mudança. O tom vai mudar, vai sair de um tom judicial para um tom agora medicinal. Você vai entender o que eu estou dizendo. Vamos ler aqui, irmãos, versículos 17 e 18
Diz assim: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Aqui, irmãos, ao ler esses versículos, eu me encontro, parece que num consultório médico. De um lado o médico, do outro lado o paciente. Só que, diferentemente, no comum, no senso comum, na lógica, o paciente procuraria o médico. Aqui o médico vem procurar o paciente. Ao invés de se cumprir Mateus capítulo 11, versículo 28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aqui não é a igreja de Laodiceia que vem até Jesus, aqui é Jesus, aqui é um médico vindo até a igreja de Laodiceia. E ele examina essa igreja, ele faz o que nós conhecemos na saúde, né, como anamnese, o exame. Ele examina o paciente, ele observa o paciente e vê que há vários sintomas de que o paciente está doente. A igreja de Laodiceia estava doente. E nós já vamos falar dos sintomas da igreja de Laodiceia. Mas a primeira coisa que me chama a atenção é isso. O tom da epístola muda, o tom da carta muda, o tom da mensagem muda. Nós saímos aqui de um tom judicial, de um tom de acusação, e vamos agora para um tom mais propositivo, um tom de diagnóstico, um tom de cura, um tom medicinal. Então, para ficar bem gravado na mente dos irmãos, não é o médico que recebe o paciente aqui, mas o médico vai até o paciente. É como se o paciente estivesse em casa e o médico saísse do seu consultório e fosse até a casa do paciente para tratá-lo, mesmo que aparentemente esse paciente não saiba que ele está doente, mesmo que aparentemente esse paciente não queira ser tratado, não queira receber a visita do médico, não queira que o médico esteja perto. Muito interessante isso. E aqui, irmãos, no versículo 17, nós temos dito o seguinte: você diz. Quem é esse você que está aqui? Quem é essa pessoa que está dizendo: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada? Em primeiro lugar, essa pessoa é o pastor daquela igreja. Porque a mensagem foi direcionada ao anjo da igreja. O anjo da igreja aqui é uma figura de linguagem, uma metáfora para o pastor, o líder daquela igreja. Então, em primeiro lugar, quem está dizendo que aquela igreja é rica, não precisa de nada e que está bem, é o pastor daquela igreja. E nesse sentido, o pastor da igreja é a pessoa que tem a responsabilidade de supervisionar. É a pessoa que olha para o rebanho e diz: o rebanho está bem, ou o rebanho está mal, o rebanho precisa disso ou daquilo. Então, o pastor daquela igreja estava, na sua percepção, na sua impressão, achando que a igreja estava bem, que a igreja estava rica, quem sabe materialmente, financeiramente falando, mas que a igreja estava rica, que não precisava de nada, que estava bem de vida, é essa expressão que é trazida aqui na tradução que eu estou utilizando. E aqui Jesus, na sequência, vai contrastar essa visão, essa percepção que o pastor daquela igreja estava tendo, mas em segundo lugar, essa também era a percepção da sua igreja. Porque essa carta não é apenas uma carta dada ao pastor, as cartas foram enviadas com um destinatário, os pastores das igrejas, mas se você lê no capítulo 1 de Apocalipse, as cartas eram para ser lidas pelo pastor da igreja na congregação, para que os irmãos ouvissem a leitura e ouvissem a mensagem da carta. Então a carta era em primeiro lugar para o pastor daquela igreja, em segundo lugar, a carta era para a igreja toda, de uma maneira geral. Então a igreja estava dizendo: nós estamos ricos, nós estamos bem, não precisamos de nada. Era a maneira que eles estavam se enxergando. Ou seja, nós vamos ver agora, daqui a pouquinho, era uma visão limitada, com viés. Estavam tendo um alto conceito de si mesmos, estavam subestimando a si mesmos. Em vez de olharem para si como pecadores, carentes da graça de Deus, dependentes da misericórdia de Deus, estavam se achando autossuficientes. Somos ricos, não precisamos de nada, não precisamos orar mais, não precisamos fazer mais nada, da maneira que estamos está bom, está uma maravilha. Né? Mas, e é um mas agora que vem na sequência da leitura, Jesus vai contrastar isso.
Jesus vai repreender isso, Jesus vai dar uma opinião diferente. O paciente acha que está bem. A igreja acha que está bem, mas olha o que Jesus vai dizer. Mas você não sabe que é infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, a igreja não estava consciente do seu estado espiritual. A igreja não estava consciente porque estava cega. A igreja estava cega espiritualmente, não era apenas a igreja ou o povo, a liderança estava cega, a liderança daquela igreja. A liderança, o pastor, os líderes e toda a igreja estava cega. Por quê? Porque não estavam contemplando mais a sua situação espiritual. Estavam quase que com a mente cauterizada. Isso é muito sério, irmãos. Olha a que ponto chegou a igreja de Laodiceia. Como Deus enxergava aquela igreja. Porque a visão de Jesus não era uma visão superficial, exterior, uma visão aparente, da aparência, uma visão aparente, era uma visão do profundo da alma, do profundo do nosso coração. E é dessa maneira que Jesus está olhando para nós. Qual tem sido a nossa postura como igreja? Qual tem sido a nossa postura como cristãos, eu e você individualmente? Será que não estamos como a igreja de Laodiceia, apáticos, indiferentes, negligentes com a obra de Deus, com a vontade de Deus? Será que, em parte ou totalmente, essa epístola, essa carta, a situação da igreja de Laodiceia não é a nossa situação? Vá refletindo nisso. Então o anjo da igreja estava dizendo, estava se vangloriando de que era uma igreja rica. E não é assim com muitas igrejas que nós estamos vendo nos dias de hoje, irmãos. Estão confiando mais no braço do homem, no dinheiro, no financeiro. Estão se importando mais com o dinheiro do que com a situação espiritual do povo. Do que com se dedicar e se sacrificar pelo seu irmão. Viver o evangelho, evangelizar e ir para a rua. Será que nós não estamos muito parados dentro das quatro paredes, e agora de fato das quatro paredes dentro da nossa casa? E louvo a Deus pela carreata evangelística que vai ser realizada agora domingo de tarde, ali na nossa região, do nosso distrito. Depois eu acredito que os irmãos vão postar na página da nossa igreja. Louvo a Deus por isso. De alguma maneira, através da nossa rede social, enfim, das nossas redes sociais, nós precisamos transmitir Cristo nessa hora. Precisamos falar de Cristo nessa hora. Em vez de nós ficarmos compartilhando coisas que não edificam nas nossas redes sociais, vamos compartilhar a palavra de Deus, vamos compartilhar as lives que têm sido feitas aqui do nosso distrito e de outras igrejas. Vamos falar do amor de Jesus, porque esse é um tempo da igreja militar e evangelizar na face da terra. Mas que há muitas igrejas por aí que só estão se importando com materialismo, irmãos. Isso é verdade. E esse era o quadro daquela igreja, estavam confiando na riqueza. Jesus disse, que não são as nossas riquezas que vão nos levar para o céu, de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que a vida não consiste na abundância das riquezas. Não é assim. A avareza é a raiz de todos os males, irmãos. Precisamos nos apegar com as coisas espirituais nessa última hora. Muito bem. Então Jesus vai começar a dar os sintomas dessa igreja. Como médico, Jesus vai começar a trazer os sintomas dessa igreja. E quais eram os sintomas? Primeiro, era uma igreja infeliz e miserável. Por quê? Porque quando eu ajo como uma pessoa independente de Deus, separada de Deus, que acha que eu não preciso, eu sou autossuficiente, não preciso de nada, não preciso orar, não preciso ler a Bíblia, não preciso jejuar, não preciso fazer os meus exercícios espirituais, Isso tudo que eu falei, orar, meditar na Escritura, jejuar, estar em comunhão com os irmãos, mesmo que virtualmente, são exercícios espirituais. Se eu não, acho que não precisa fazer isso, Se a igreja estivesse com as portas, se estivesse com as portas abertas, vou só na Santa Ceia, não preciso ir na escola bíblica, não preciso ir nos cultos, não preciso ajudar os irmãos. Eu tenho essa postura, do jeito que tá bom, vou só bater meu ponto lá na igreja, aparecer de vez em quando para o pastor me ver. Não, do jeito que tá bom, eu não preciso fazer mais, enquanto que a Bíblia diz que aquele que é santo santifique-se ainda, aquele que é puro purifique-se ainda,
que a vida do cristão é como a luz da aurora que vai raiando, raiando até ser dia perfeito, que o Senhor tem que nos aperfeiçoar, nós temos que buscar o aperfeiçoamento de Deus até o dia de Cristo. Essa postura de soberba, de arrogância, de orgulho, essa cegueira espiritual traz infelicidade e miséria. Jesus olha para essa igreja e diz: você é infeliz e você é miserável. Por quê? Porque a postura daquela igreja estava produzindo isso, ainda que ela achasse que ela era próspera, que ela era feliz por causa da riqueza material. Era uma igreja que estava numa cidade rica, numa cidade próspera, numa cidade bem de vida, como o texto bíblico está dizendo para nós. Mas riqueza material não faz ninguém feliz, irmãos. Esse é o primeiro sintoma, a infelicidade. A riqueza material não faz ninguém feliz. Segundo sintoma, era uma igreja miserável. Por quê? Porque tinha riqueza material, mas não repartia sua riqueza com os irmãos das igrejas mais pobres. E isso é um contraste com a igreja de Esmirna, que é a segunda igreja, que era pobre materialmente, mas rica espiritualmente. Apocalipse 2, versículo 9. Terceiro sintoma, a igreja de Laodiceia era uma igreja pobre. Apesar de ser rica materialmente, era pobre espiritualmente. Os irmãos tinham, quem sabe, grandes quantias na sua conta bancária, negociavam ouro, mas não tinham o ouro verdadeiro que, refinado no fogo da provação, não se derretia. As obras daquela igreja, se fossem provadas no fogo, não sobreviveriam. Seriam derretidas pelo fogo. Outro sintoma, era uma igreja que estava cega. Este é o quarto sintoma. Isso aqui é um contraste com a situação daquela igreja, porque a cidade de Laodiceia era muito conhecida por fabricação de um remédio, quem sabe um colírio para os olhos. E apesar disso, eles estavam cegos espiritualmente. A igreja, a liderança da igreja não estavam enxergando sua própria situação espiritual. Mas Jesus vai fazer um convite para que essa igreja busque o seu colírio, porque o colírio de Jesus traz cura espiritual para essa igreja. E o último sintoma, o quinto sintoma deste paciente que era a igreja de Laodiceia, é que a igreja de Laodiceia estava nua. Apesar daquela igreja produzir, e quem sabe em grande escala, com muito sucesso, lã para roupas, para tecidos, para vestimenta, eles estavam nus espiritualmente, indefesos espiritualmente, sem armadura espiritual, à mercê do inimigo da nossa alma, à mercê de Satanás, à mercê do diabo. Qualquer ataque do diabo teria sucesso, qualquer seta do diabo enviada contra aquela igreja atingiria aquela igreja, porque estavam nus espiritualmente. Não havia proteção espiritual, não havia roupas espirituais. E aqui a roupa branca que Jesus propõe a essa igreja fala de santidade, fala de uma vida no altar. Mas aqui para mim também essa nudez espiritual da igreja fala da falta de uma armadura espiritual. Aquela igreja não estava nem batalhando mais no mundo espiritual pelas almas, contra o inimigo de nossa alma, contra Satanás. Aquela igreja estava imóvel. Era como se fosse a presa ideal para o inimigo. E Jesus está chamando a atenção dessa igreja, porque é uma igreja que é uma presa fácil para o inimigo, para que essa igreja acorde, desperte. Espiritualmente pobres, cegos e nus. E agora, irmãos, o versículo 18 inicia com um conselho. Jesus está dizendo o seguinte: olha, a situação de vocês é essa, vocês estão infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Quem sabe a igreja ia dizer, ao ouvir aquela carta, e agora o que nós vamos fazer? Quem sabe alguém é tocado por aquela carta e na igreja um irmão, uma irmã, e quem dera todos naquela igreja, assim, agora o que vamos fazer? Jesus tem um remédio. Ele é um médico para aqueles que precisam de cura. Ele mesmo disse, os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes, eu vim curar os doentes. E ele tinha a solução para aquela igreja. E ele dá um conselho. Um conselho. Ele diz, olha, vocês não têm recurso para comprar. Essa riqueza material de vocês não serve para comprar o remédio que vocês precisam. Por mais dinheiro que vocês têm, o remédio para curar a ferida de vocês não é comprado com dinheiro desta terra, com reais, com dólares, com ouro, seja lá o que for. Nada pode comprar, nada material pode comprar a solução, o remédio
para esse diagnóstico, para essa doença de vocês. Ele aconselha então que aquela igreja adquira dele mesmo ouro, vestes e colírio. Ouro puro, vestes brancas e colírio para curar a sua cegueira espiritual. E ele é o próprio fornecedor da solução. É como se Jesus dissesse, olha aqui, eu sou o médico, você é o paciente, você não veio a mim, mas eu estou vindo até você. Eu te amo, porque ele vai dizer na sequência, eu repreendo, né, e disciplino aqueles que eu amo você, Laodiceia, eu te amo, igreja, só que você está doente, acorda, desperta. Você tem que sair dessa apatia, desse sono espiritual, e eu tenho remédio para você. Eu tenho aqui a amostra grátis, ele puxa, ele abre a gaveta, né, do seu kit ali, ele puxa aqui, olha, amostra grátis de ouro, amostra grátis de vestes brancas e amostra grátis de colírio. É o que você precisa? É o que você precisa para sanar o teu problema, para você ser curado desse vírus que contaminou você. É o que você precisa, é essa vacina, é esse o remédio para a tua dor. Muito bem. E como eles iriam adquirir isso, irmãos? A graça de Jesus já pagou tudo, irmãos. O sacrifício de Jesus, ele já pagou tudo. Quando Jesus veio com a solução para essa igreja, ele já veio não apenas com um conselho, ele veio com a solução pronta. Jesus, ele olha para nós, ele vê os nossos pecados, ele vê as nossas mazelas, ele olha para nós e quando ele vem até nós, ele já traz a solução completa e gratuita, de graça e pela graça. Paga pelo sacrifício do Cordeiro na cruz do Calvário, paga pelo seu sangue. Jesus estava chamando aquela igreja ao arrependimento. Eu quero ler com você Isaías 55, eu vou ler aqui para nós aproveitarmos o tempo. Olha, esse convite que Jesus está fazendo para a igreja de Laodiceia é muito semelhante ao convite que ele fez para o seu povo, em Isaías 55, para o povo de Israel e para todas as nações. Olha só, eu vou ler alguns versículos rapidamente. Isaías 55, 1 diz: todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite, que eram duas substâncias, né? O vinho e o leite eram bebidas muito importantes naquela época. Versículo 3, deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Olha que bênção. Versículo 6, muito conhecido nosso, na minha versão está um pouquinho diferente, preste atenção. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto, que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Versículo 8, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Esse é o convite de Deus para a igreja de Laodiceia, mas também para a igreja dos dias de hoje. É o convite para mim, é o convite para você. Venha, 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 que o Senhor tem abundância de solução, de remédio, de cura, de bênçãos para a tua vida. Muito bem, meus irmãos. Versículo 19, versículo 20, estamos nos encaminhando para o final. Permaneça conosco, fique conosco. Versículo 19, versículo 20, eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, isso são palavras muito semelhantes àquilo que nós vemos em Provérbios, quando o pai está falando com o seu filho, a sabedoria está falando com o seu filho, quando Salomão está fazendo uma comparação da sabedoria com os pais e com Deus e dos filhos, que somos nós. Que nós temos que entender que quando Deus nos disciplina, quando Deus nos repreende, não é porque Ele não nos ama, não é porque Ele está nos odiando, mas é porque Ele nos ama e quer nos ver junto dEle, perto da Sua presença, em intimidade, caminhando com Ele todos os dias.
também fala, muito semelhante ao que Hebreus diz, que Deus, ele repreende, ele disciplina, ele castiga aqueles que ele ama. E às vezes, irmãos, você vai ter que reconhecer comigo, nós precisamos ser chacoalhados. Tem momentos na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, que Deus precisa pegar e nos chacoalhar, Deus precisa nos despertar, Deus precisa dar uma virada de cabeça para baixo na nossa vida. Porque nós estamos muito apáticos, muito parados, e Deus precisa fazer isso. E foi isso que ele fez com a igreja de Laodiceia, através dessa mensagem que ele havia enviado para aquela igreja. E isso, quem sabe, ele está fazendo comigo, através dessa palavra, contigo também, para os irmãos que vão assistir, para a nossa igreja do Passo das Pedras, a nos chacoalhar. Ei, acorda, eu estou voltando. Seja fiel, seja zeloso, acorda, olhe para você, te purifica, te santifica. Muito bem. O que mais isso nos fala? Deus nos repreende, quem sabe, porque estamos vivendo um evangelho light, um evangelho diet, sem calor, sem vigor, sem fervor. Vivendo uma graça barata, um evangelho qualquer. Não, vou continuar do jeito que eu tô. Não, né? Você tá vendo aí como é que os irmãos estão? Eu tô vendo alguns irmãos que já não estão se dedicando tanto, se esforçando tanto, se purificando tanto, se santificando tanto. Eu vou numa igreja uma vez por mês, só para tomar Santa Ceia, não vou falar do amor de Jesus, não vou me aprofundar nas Escrituras, não, eu não quero nada, eu tô só pela minha salvação, eu não quero mais nada, eu já trabalhei bastante, quem sabe você disse, você já tem uma certa idade, diz, não, eu já tô velho, eu já tô idoso, agora eu tenho que ficar em quarentena por causa do Covid, por causa do coronavírus, não vou fazer nada, peça para Deus para que de alguma forma você faça alguma coisa, ligue para alguém e fale do amor de Jesus, para o seu vizinho, para a sua família. Precisamos, irmãos, nos santificarmos, guardar a nossa coroa, lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Deus está fazendo isso, nos chacoalhando, não por birra, ou porque Ele gosta de fazer isso, irmãos, é porque Ele nos ama. Ele está vendo lá na frente que se a igreja atual não for chacoalhada, sacudida, muitos vão se perder. É como o irmão Fabiano acabou de comentar que a igreja tem que acordar. Acorda, igreja! Acorda, irmão, acorda, irmã. Você acha que está muito bem? Quem sabe nos últimos meses, semanas, dias, você está ostentando uma santidade aparente, mas você sabe lá no fundo que você não está bem. Acorda! A aparência não leva para o céu. A aparência não salva. E por que Jesus estava fazendo isso com essa igreja e conosco está fazendo? Porque antes de ele enviar uma aprovação para te sacudir, para me sacudir, ele te chama ao arrependimento, ele te dá mais uma oportunidade. Por quê? Porque Deus não gosta de nos repreender, de nos disciplinar. Antes ele está nos chamando ao arrependimento, nos dando uma chance, nos dando uma oportunidade. E é isso que ele está fazendo com a terra, irmãos. Por que você acha que esse vírus aí ele se espalhou sobre a face da terra? Por que você acha que isso está acontecendo? É Deus dando mais uma oportunidade para o homem, para os seres humanos, para as nações se arrependerem. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, que é mistério, é necessário que antes venham terremotos, pestes e epidemias, fome. São sinais do princípio das dores. Jesus ainda não voltou, mas é o princípio das dores. São as primeiras contrações de uma igreja que está para dar à luz. E ele está dando uma oportunidade para a terra, para as nações, para os homens, para se voltarem para ele, para dizer, nações acordem, homem acorda, ímpios acordem. Estou voltando. Eu vou voltar em breve para fazer juízo. E muito maior do que esse juízo de uma epidemia que está matando milhares de pessoas ao redor do mundo. Um juízo muito maior. Jesus está dizendo, olhe para mim. Me receba como único, como suficiente salvador da sua alma. Entregue a sua vida para mim. Abra o seu coração para mim habitar dentro da sua vida. Eu quero fazer morada em você. É isso que ele está fazendo. E a solução para essa igreja qual era? Era ser zelosa, no sentido de ser cuidadosa com as coisas espirituais novamente, cuidadosa com seu relacionamento com Cristo, cuidadosa com a sua vida espiritual novamente. É isso, e arrependimento. E aqui eu chego no ponto principal, e já estou me encaminhando para o fim da minha mensagem, arrependimento. Você sabe o que é arrependimento?
Você sabe qual é o conceito bíblico de arrependimento? Arrependimento não é, eu vou dizer o que ele não é e você vai entender. Arrependimento não é eu fazer um convite, você aceitar esse convite, quem sabe numa igreja, num local de culto, você vir até o púlpito, quem sabe até dobrar os seus joelhos em lágrimas e clamar a Deus. Isso não é arrependimento. Ou não é só isso. Arrependimento é fazer tudo isso que eu acabei de falar. E depois que você sair da reunião, sair do culto, terminar de ouvir a mensagem, você mudar. Você abandonar os seus pecados, deixar de fazer aquelas coisas que você vinha fazendo. Cortar o laço com o pecado, cortar o laço com as velhas práticas, isso é arrependimento. Por isso que a palavra mais usada em grego no Novo Testamento para arrependimento é metanoia, mudança de mente. Por quê? Porque aquilo que pensamos dita o nosso comportamento, a nossa mentalidade, diz aquilo que nós vamos fazer, o nosso comportamento, as coisas que fazemos. Quem sabe você está pensando, eu estou bem, está tudo bem comigo, estou bem de vida, sou rico, não preciso de nada. E Deus está dizendo para mim, para você, ei, acho que é melhor você olhar melhor. Você tem que crer em mim que eu olho melhor, o meu olhar é um olhar mais profundo. E Ele está dizendo, te arrepende, muda. Quem sabe o Espírito Santo já vem trabalhando no teu coração já faz alguns dias. Para você mudar alguma prática. Ou para você passar a fazer alguma coisa que você não está fazendo, né, durante esse isolamento. Aí na sua casa, quem sabe você está tendo a oportunidade de orar, de ler a Bíblia, de estudar, e você não está fazendo. Quem sabe você está tendo a oportunidade de evangelizar e você não está fazendo. Essa é a oportunidade de você fazer isso. Aproveite a oportunidade que Deus te está dando. Para mim e para você. E vamos nos arrepender. E Ele diz... Eis que estou à porta e bato, como se ele estivesse aqui na igreja de Laodiceia do lado de fora. Como se a igreja tivesse colocado ele para fora e ele não pudesse entrar naquela igreja. E aqui ele está, irmãos, batendo a porta como dono da igreja, esperando que aqueles que estão do lado de dentro, como servos, ouçam o clamor de Jesus, ouçam esta carta, essa mensagem, esse alerta final de Jesus e abram a porta. Abra a porta do seu coração. Se o Espírito Santo está falando com você nessa noite, abra a porta do seu coração. Abra a porta da sua vida. Está na hora de nos arrependermos como povo de Deus e clamarmos. Está na hora de nos arrependermos como povo de Deus e voltarmos ao primeiro amor, a um tempo de intimidade, a um tempo de fervor, a um tempo de dedicação na presença de Deus. Está na hora. Acorda. Esse é o alerta final do Senhor. Há muitos que entendem que a igreja de Laodiceia é uma espécie de profecia para a igreja dos tempos que nós estamos vivendo, que é a igreja dos últimos tempos, e para essa igreja Deus tem um alerta final. E qual é esse alerta? Sê zeloso e te arrepende. Tenha cuidado e se arrependa. Tenha cuidado e mude de vida, mude de atitude, mude de posição, mude de mente e deixe a palavra de Deus, esta palavra aqui, entrar na tua mente e mudar o teu interior. E Ele quer que você abra a porta, como um servo atento, como uma serva atenta e vigilante, para que Ele entre por essa porta, para cear contigo. Se você abrir a porta, Jesus vai entrar, e quando Jesus entra, meus irmãos, é maravilhoso. Ele entra para fazer mudança, Ele entra para te abençoar, Ele entra para nos abençoar. E Ele vai entrar para cear comigo e contigo. O que significa cear? Cear, nos tempos bíblicos, era algo muito importante, as refeições eram algo de suma importância. A refeição era sagrada no tempo da Bíblia Sagrada, irmão. Era algo muito importante, muito relevante, porque e a refeição era algo íntimo. Era algo considerado muito íntimo para as pessoas que viviam naquela época. Então Jesus está dizendo, eu quero entrar para trazer mudança, para trazer luz, e eu quero cear com você. Eu quero ter intimidade com você, eu quero ter um momento a sós com você, eu quero renovar você, eu quero abençoar você. Isso que eu quero fazer com a tua vida, deixa eu entrar. Tira a mão dessa situação e deixa eu entrar. Não faça mais da tua maneira, deixa eu fazer da minha maneira. É isso que Deus está dizendo nessa noite. Deixa Ele entrar e deixa Ele cear, deixa Ele ter um banquete, deixa você
sentar na mesa com ele e ele ministrar sobre você um banquete espiritual. Faça isso, meu irmão. Faça isso, minha irmã, nessa noite. E para nós encerrarmos, versículo 21 e 22, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeiro, Jesus está dizendo ao vencedor. E o que ele quer dizer com essas palavras ao vencedor? Ele está querendo dizer que é possível vencer essa doença da igreja. A igreja poderia vencer essa doença. Como? Se seguisse à risca a recomendação do médico Jesus. Adquirindo dele ouro, vestes e colírio. É isso que ele está dizendo. E como que essa igreja iria adquirir ouro, colírio e vestes? Sendo zelosa, sendo cuidadosa, se importando com seu relacionamento com Cristo e se arrependendo, pedindo perdão dos seus pecados e abandonando suas más práticas, suas práticas pecaminosas. Era possível vencer. Tem um versículo que nós gostamos muito de citar e às vezes utilizamos ele indevidamente, Filipenses 4:13, melhor dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas uma tradução mais simplificada desse versículo, que como está na linguagem de hoje, diz: com a força que Cristo me dá, eu posso vencer toda e qualquer situação. E essa força é em Cristo. É Cristo que vai nos dar essa força para vencer. E o que ele promete, irmãos, para quem vencer essa apatia, essa indiferença, essa negligência, essa mornidão? O direito de sentar-se com ele no seu trono, da mesma forma que ele está sentado no trono com o Pai. Ou seja, Jesus iria agir de uma forma diferente do que aquela igreja. Aquela igreja estava dizendo, eu não quero ajuda de ninguém, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu não preciso de nada, eu sozinha posso resolver os meus problemas e no momento não tenho problema nenhum. Jesus estava dizendo, eu vou fazer diferente do que você. Eu vou delegar a minha autoridade. Se você vencer, eu vou permitir, eu vou dar a você o direito de você sentar ao meu lado, no meu trono, porque eu vou compartilhar o meu poder, o meu direito de governar, o meu cetro que vai governar as nações depois que eu restaurar todas as coisas no milênio, depois que eu voltar, depois que eu arrebatar a igreja e depois que Jesus cumprir tudo aquilo que está no livro de Apocalipse, ele vai reinar. Ele vai implementar um reino de paz e justiça eternos e ele vai nos dar o direito de governar e de reinar junto com ele. Aquilo que está escrito lá nos primeiros capítulos de Efésios, nas regiões celestiais, reinar com Cristo vai ser literal nas nossas vidas, porque Jesus não tem problema de delegar a autoridade dele. Ele quer compartilhar as bênçãos conosco, compartilhar as bênçãos com a igreja. Irmãos, Jesus não sofria do mal de Laodiceia. Ele tinha, pelo contrário, a cura para o mal daquela igreja. Jesus era o Todo-Poderoso, o Todo-Suficiente, mas a promessa dele era compartilhar o poder dele, a glória dele com essa igreja, se ela vencesse. E por fim ele faz uma pergunta, né? Para mim é uma pergunta, irmãos. É um chamado, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, mas isso ecoa para mim como uma pergunta, como que o Espírito Santo dizendo para mim, você tem dado ouvidos? E dar ouvidos durante toda a Escritura Sagrada, por toda a Escritura, significa obedecer. Não é apenas ouvir e sair do outro lado, é obedecer, colocar em prática, como se Jesus estivesse dizendo para nós. Você está ouvindo? Você está obedecendo, você está colocando em prática a minha palavra? Ou você é mero ouvinte, você ouve a minha palavra, entra por um ouvido, sai pelo outro, não desce ao coração, você não muda de vida, você continua da mesma maneira? A dica para nós, irmãos, o conselho para nós da Bíblia é Romanos 12:11. Sermos cuidadosos, zelosos, preocupados com a nossa vida espiritual, com o nosso relacionamento com Jesus Cristo, e não preguiçosos, como tem muita gente nessa última hora preguiçosa, e no isolamento social está mais preguiçosa ainda com a sua vida espiritual. E ele diz o seguinte, sejam fervorosos de espírito, sejam quentes, como Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia, servindo ao Senhor. Você está tendo uma postura de servo?
Jesus é o Senhor e nós somos servos. Você está tendo uma postura de servo ou você está tendo uma postura de mandante? Não, eu quero as coisas do meu jeito, é do jeito que eu quero, é assim que eu quero, é como eu quero, é quando eu quero. Quem é que manda na sua vida? É Jesus ou você? Tem muita gente, irmão, que é ele mesmo que manda na sua vida, porque ele diz que serve a Jesus, mas não tem nada de Jesus na sua vida, porque é ele que serve aos seus próprios interesses. Não faça assim, sirva ao Senhor com cuidado, com zelo e seja fervoroso. É essa a mensagem, irmão, zelo, cuidado, dedicação e arrependimento. Jesus veio até nós essa noite com essa mensagem. Jesus veio até nós essa noite com essa carta, com essa palavra maravilhosa de vida. Mas nós não precisamos, aliás, nós não devemos ficar parados diante disso. Nós precisamos fazer alguma coisa diante da palavra. Diante do convite da palavra, nós precisamos fazer alguma coisa. Sermos zelosos e nos arrepender. Desperta, igreja. Acorda, igreja. É chegado o tempo do fim. Lava as tuas vestiduras no sangue do Cordeiro. Adquira do Senhor ouro puro. Adquira do Senhor vestes brancas. Adquira do Senhor colírio para os teus olhos. Seja zeloso, tenha cuidado, seja dedicado e dedicada. E se arrependa. Mude de mente, mude de comportamento, mude de prática, mude para o Senhor. Volte correndo para os braços do Senhor. Essa é a nossa mensagem dessa noite. Nós queremos orar com você que esteve conosco aqui durante toda essa live, você que entrou depois, você que vai assistir esse vídeo depois que nós encerrarmos, nós queremos orar. Orar por mim, orar por você, orar pelas nossas famílias, afinal é um culto que está sobre a responsabilidade do Departamento da Família. Mais uma vez um grande abraço para o irmão Claudinei e irmã Letícia. Eu quero orar com você, para nós despertarmos, para nós acordarmos, para que nós venhamos abrir nosso coração e deixar que o Espírito Santo nos dê graça. Sim, para que o Espírito Santo nos dê graça para mudarmos aquilo que é necessário e fazermos aquilo que não estamos fazendo, como cristãos individualmente, como família da fé, como igreja diante desse mundo. Eu quero orar. Se você puder, fique com a tua família aí, na tua sala, no local onde você está, ou se você puder, feche os teus olhos e nós vamos orar nesse momento. Quero convidar minha esposa a estar aqui ao meu lado e vai trazer a Helena junto. Ela está acordando ali. Também, né, o pai aqui está falando há mais de 1 hora. Ela está acordando ali. Minha esposa vai pegar lá no colo. Vai chegar aqui pertinho de mim. E nós vamos orar. Eu vou ficar em pé aqui. Nós vamos aqui nos abraçar, irmãos. E nós vamos orar nesse momento. Feche os teus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, na tua presença que nós estamos nessa noite, nós oramos como família, nós oramos como igreja, nós oramos como teu povo nessa hora. Nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos como teu povo de ouvir a tua palavra nessa noite, de cultuar o teu nome, e pedimos, Senhor, nos acorda, nos desperta, esteja conosco, Senhor, durante esse período de isolamento social e depois desse período, porque ele vai passar, para que sejamos igreja viva, acordada, despertada. Nos arrependemos dos nossos pecados, nos perdoa como teu povo. Quem sabe da nossa apatia, da nossa indiferença, da nossa mornidão, da nossa soberba, e nos ajuda a dependermos de Ti todos os dias de nossa vida, dependermos de Ti, Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a sermos a igreja como Filadélfia, como Esmirna, Senhor. Quero igrejas fiéis a Ti. Nos ajuda, Pai, abençoa as famílias que estão assistindo e que vão assistir. Que haja, Senhor, restauração nas famílias nessa última hora. Que os maridos, que as esposas, que os filhos se levantem nessa última hora para, Senhor, buscar a Tua presença dentro dos lares, resgatando o culto doméstico. Supra a necessidade daquele que está, Senhor, precisando durante esse período de isolamento, de epidemia, ter a sua necessidade material e alimentícia suprida. E usa a igreja nesse tempo, Senhor. Abençoa o Distrito Passo das Pedras, o pastor Vilmar, a irmã Zeni, pastor Carlinhos, a irmã Verônica.
todos os obreiros, todos os irmãos, que em breve possamos estar reunidos no nosso templo, adorando juntos, presencialmente e fisicamente a Ti. E que o Senhor nos guarde para o dia da Tua vinda. Enquanto o Senhor não voltar, nos ajuda a estarmos prontos e preparados como as virgens que tinham azeite na sua botija, com as vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro. Se há alguma coisa que não estamos fazendo, que o Senhor nos mostre e que o Senhor nos ajude a fazer. Se há alguma coisa que estamos fazendo e o Senhor tem se entristecido com isso, que com a força do Teu Espírito, a partir de agora, venhamos abandonar isso e que o Senhor continue abençoando estes cultos online que estamos transmitindo para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.